Boa noite a todos que estão aqui hoje na Câmara, boa noite a todos que estão nos assistindo de forma online. Eu quero ser bem objetiva no que eu tenho para falar, porque eu corri atrás de alguém que tivesse o famoso direito de fala. Gosto dessa expressão, porque ela é sempre usada contra nós, quando nós trazemos algum projeto aqui, que uma grande parte aí da oposição gosta de fazer barulho, então eu fui atrás de alguém que tivesse o direito de fala. Alguém que de fato treinasse, participasse de competições, porque eu treinei. Treinei por muito tempo boxe. Algumas competições amadoras, mas sempre contra outras mulheres. E tinha uma regra básica, que fosse de uma altura parecida com a minha e com um peso parecido, para ser justo. Hoje, o projeto de lei que nós trouxemos aqui para discutir, ele fala sobre justiça. E uma das coisas principais que foi levantado hoje, que esse era um projeto para atacar a comunidade LGBTQI, enfim, outras letras a mais. Algumas pessoas ligaram hoje na presidência dessa Câmara, vereador Santana, para dizer: é verdade que a Câmara de Vereadores de Londrina está proibindo a comunidade LGBT de vir na Câmara protestar contra esse projeto? Mentira. Desde o dia 1º de setembro esse projeto está sendo divulgado. Ninguém teve que responder na porta dessa Câmara hoje se é homo, se é hétero, se é trans, se é casado, se é solteiro. Não. Teve que dizer nome, a entidade, telefone, dados normais do cadastro. Mas já começa a mentira por aí. Nós recebemos inúmeras ligações de pessoas achando que o projeto era contra os homossexuais. E não tem nada a ver. Este é um projeto que vem para defender o principal direito, o direito das mulheres. Porque a gente não vê nenhuma mulher que se diz homem querendo participar de uma competição contra homens de verdade. A gente não vê isso. Nós não vemos lésbicas indo para uma competição masculina falando: eu quero sair na porrada com aquele homem. Santão, tem muito mais peso que você, na mesma altura, mas não tem coragem de sair no braço com você. Por quê? Porque você é homem, você é muito mais forte do que eu. E eu vou sair perdendo. É isso, o projeto é isso. Inúmeras mulheres treinaram a sua vida inteira para o vôlei, para a natação, para o basquete, para o boxe. E estão sendo injustiçadas por homens que treinaram a sua vida inteira, que tiveram resultados péssimos na sua modalidade masculina e que tiveram a brilhante ideia de dizer: agora me sinto mulher. E aí é óbvio que eles ganham. É óbvio. Eu quero pedir para o Aclare colocar algumas imagens aqui que a gente separou de atletas profissionais que participam de competições profissionais. Claramente, a gente não precisa nem dizer quem é o homem, mas aí, um homem se diz mulher competindo, arrebentando com as garotas, porque é um baita do homem. Próxima imagem, por favor. Aqui nós temos mais um exemplo: natação. Um homem ferindo o direito das mulheres, roubando a vaga de uma mulher. Quando foi que a gente parou de se importar com o direito das mulheres? Porque isso aqui é injustiça. Era um cara que era péssimo na modalidade masculina, mas que agora está virando vencedor na modalidade feminina. Onde há justiça nisso? E ele ganha com grande vantagem. Próxima imagem, por favor. Aqui nós temos um caso que é brasileiro, a Tiffany. Com todo respeito a ela, ela é trans. Não se trata da escolha que ela fez de ser trans. Se trata de um homem que fez uma transformação para ser mulher, mas que tem todos os traços biológicos de um homem. Um saque, um corte. É evidente toda vez que você assiste um jogo que a força é superior a todas as meninas. Próxima foto. Aqui de novo a jogadora de handball, perto de uma mulher de estatura média. Próxima foto. Esse aqui, Santão, é o caso que você citou. Outro rapaz que chegou na hora da competição e se disse mulher. E que ganhou. E que levantou muito mais peso que todas as mulheres. Onde há justiça em ver esse tipo de competição? As mulheres, se tomarem qualquer coisa para ficar um pouquinho mais forte, caem no doping e já era, nunca mais compete. Próxima foto. Aqui é a Tiffany perto de um repórter, para vocês verem a diferença clara do tamanho da Tiffany. Próxima foto, por favor. Próxima foto. Aqui nós temos uma lutadora trans que participou de uma competição recente e que arrebentou com uma mulher. E quando eu parei para assistir o vídeo dessa luta, a única pergunta que veio na minha cabeça foi: quando foi que nós liberamos homens baterem em mulher assim, com plateia e tudo? Porque isso aqui é liberação do homem bater na mulher, gente. Isso não é uma competição. Exatamente, violência disfarçada. Coloca o vídeo pra mim dessa luta, por favor. É um vídeo bem pequeno. Essa também era um rapaz que estava no exército. Aqui, essa é a luta. These girls are getting right into it. E foi assim que essa lutadora trans deixou essa mulher. These girls are getting right into it.
Desmaiada. Uma mulher desmaiada por uma joelhada de um homem biológico que passou por todo o seu período de puberdade. Desmaiada. Isso aqui é agressão, mulher, injustiça. E é contra isso esse projeto. Única e exclusivamente. Cada um tem o seu direito de escolher o que quisesse. Quer ser trans, pode ser, lésbica, gay, o que for. Hétero, tanto faz. Assexual, tanto faz. A nossa briga é por justiça. Ciência, biologia, o que todo mundo gosta de debater. Nos últimos anos a gente viu todo mundo sendo muito expert de ciência e biologia. Então vamos falar de ciência e biologia. Um homem é mais forte que uma mulher. Queria eu que fosse assim? Não. Queria ter força suficiente para sair no braço com vários caras. Mas eu tenho que entender que eu nasci mulher. E mesmo que eu fale grosso, mesmo que eu seja gordona, grandona, não adianta. É porrada na certa. Agora eu vou pedir para a Clara colocar aqui o vídeo da Ana Paula Henkel, que é uma jogadora de vôlei com inúmeras medalhas, Olimpíadas, competições profissionais, que faz um trabalho gigantesco contra esse tipo de injustiça, trabalhando sempre em defesa do direito e proteção da mulher. Pode pôr o vídeo, por favor, Ana Paula? Meu nome é Ana Paula Henkel, eu sou jornalista, ex-atleta olímpica. Muito boa noite a todos. Meu nome é Ana Paula Henkel, eu sou jornalista, ex-atleta olímpica, defendi o Brasil em 4 Olimpíadas, foram mais de 20 anos praticando o esporte profissional, tanto no vôlei de quadra quanto no vôlei de praia. E agradeço o convite para debater, para colocar aqui as minhas percepções sobre esse debate de permitir ou não mulheres trans, homens biológicos que nasceram homens com toda a estrutura física e genética de homens e que fizeram a transição de gênero em algum momento da vida para o gênero feminino e hoje querem competir no esporte feminino. Então, o que eu vou trazer aqui são alguns pontos, não em toda a extensão e profundidade. Eu tenho uma palestra de quase 2 horas em relação a esse assunto, onde eu abordo muitos pontos da biologia humana, das políticas antidoping, do que as mulheres têm que passar no esporte. E antes de mais nada, deixar registrado aqui que aqui nos Estados Unidos isso já é um debate superado no sentido de unir pessoas de diferentes espectros político-ideológicos. Aqui as mulheres de esquerda, de centro, de direita, elas já se uniram para proteger o esporte feminino. O mesmo acontece na Europa, no Reino Unido, porque esse debate não é sobre inclusão, mas hoje é sobre exclusão de mulheres, não é um debate sobre identidade social, que deve ser muito respeitada como a pessoa, como o indivíduo quer viver a sua vida, isso tem que ser muito respeitado, e políticas de inclusão social, elas devem sempre serem fomentadas. No entanto, no esporte, o pilar mais sólido do esporte não é a identidade social, é a identidade biológica da pessoa. O esporte é o campo mais inclusivo e mais diverso que eu já vi no mundo, O esporte não olha a religião, não olha a cor da sua pele, não olha a orientação ou opção sexual, como queiram chamar, e olha apenas o pilar genético, para que as mulheres não tenham desvantagem, como o próprio Barão de Coubertin diz, atesta na Carta Olímpica, a proteção às mulheres. Então, vou deixar alguns pontos aqui para que vocês possam debater, me coloco à disposição de qualquer grupo que esteja interessado num debate intelectualmente honesto, sem histeria, sem xingamentos, num debate que possamos incluir as pessoas trans na sociedade, mas proteger as mulheres e não excluir as mulheres de seus ambientes tão duramente conquistados ao longo dos anos. O primeiro ponto que eu vou colocar aqui é que, numa recente pesquisa, foi mostrado que a população trans no Brasil, ela gira em mais ou menos 0,69% da nossa população. E aí a pergunta é, desse 0,69%, qual a porcentagem de atletas trans? Esse número, as pessoas ainda não chegaram num consenso, mas está em volta de 0,001% ou de 0,002%. Então, a pergunta que fica, é justo, por causa desse número tão baixo, nós mudarmos toda uma categoria feminina que prejudica absolutamente todas as mulheres, Excluem meninas, excluem atletas, porque daqui a pouco vamos chegar na capacidade física daquelas pessoas que nasceram homens, que são homens biológicos. Eu gostaria de trazer um ponto aqui também, da própria história do esporte nos anos 60, nos anos 70. Quem é mais velho vai lembrar dessa história. A Alemanha Oriental, suas corredoras eram incríveis, Elas tinham uma força absurda, eram grandes medalhistas olímpicas, medalhistas mundiais, e depois a história foi contada com as páginas da verdade. O que acontecia com aquelas mulheres, com aquelas corredoras? Elas engravidavam de seus técnicos, e aí, com a gravidez, o índice de testosterona era elevado, de uma maneira natural, claro, mas era elevado. Então, eles faziam esses ciclos delas engravidarem, competirem naqueles 3, 4 primeiros meses, onde a testosterona estava elevadíssima para a formação daquele feto, daquele bebê, e depois elas abortavam.
Estou falando de milhares e milhares de mulheres que depois contaram, né, com a queda do Muro de Berlim também, suas famílias acabaram contando, as próprias federações e ex-técnicos acabaram contando. Então é uma história muito documentada para a gente entender o que a testosterona faz no corpo de uma mulher, né? Uma gotinha a mais. A própria Federação Russa de Atletismo toda foi banida na Olimpíada do Rio em 2016 exatamente por causa de uso indevido dessas substâncias, principalmente a testosterona em mulheres. Aqui nos Estados Unidos, esse debate vem causando um grande problema, principalmente nas universidades americanas, onde bolsas atléticas são sempre concedidas para meninas e meninos que queiram ingressar nas universidades. Aqui todas as universidades são pagas. Então, muitos treinam durante o ensino médio, investem 3, 4 anos ali do seu tempo, não tem festinha, não tem divertimento, não tem nada, exatamente para conseguir essa bolsa atlética numa boa universidade. E o que está acontecendo aqui é que muitas meninas, depois de passar por todo esse treinamento, né, dos 13 até os 17 anos, para incentivar e investir, né, nessa carreira atlética nas universidades, elas estão perdendo essas bolsas para meninos biológicos que hoje se identificam como meninas. Em alguns estados, essa identificação ela é aceita até sem um parecer médico, simplesmente uma autodeterminação, uma autoafirmação de gênero. E isso tem tirado as meninas desse rol de bolsas atléticas. Para a gente não cair, né, numa narrativa muitas vezes colocada por uma imprensa militante de que existe uma regra do Comitê Olímpico sobre atletas trans, não existe uma regra. Existe uma recomendação do Comitê Olímpico embasado num artigo só de uma ativista trans, a doutora Joanna Harper, um artigo que ela escreveu usando apenas corredoras trans, e essa recomendação veio para que as federações decidissem se autorizam ou não esses atletas trans. Então, só para deixar claro que não existe nenhuma regra, nenhuma lei, nenhuma conduta especificada do Comitê Olímpico, mas uma recomendação para que cada federação decida por si. Eu posso trazer também, vou trazer de maneira rápida, mas essas informações estão na internet, sobre os dados da Federação Americana de Atletismo e de Natação, que acompanham seus atletas desde muito cedo, 6, 7 anos de idade. E esses atletas, a gente vê que os meninos estão sempre na frente das meninas. Na puberdade, esse gap aumenta muito. Os meninos têm um boost, né, de hormônios, de testosterona, e esse gap aumenta muito, mas as meninas nunca conseguem chegar nos tempos dos meninos. Claro, né, que a biologia humana é óbvia, coração maior dos homens, os pulmões são maiores, o que permite uma capacidade cardiovasculatória muito maior, né, para os homens. A oxigenação sanguínea é feita de uma maneira cardiorrespiratória, né, cardiovasculatória e cardiorrespiratória. Essas duas formas, elas acontecem de uma maneira que pertence à genética masculina. A massa muscular é diferente, a própria densidade óssea também é diferente. E isso é imutável, é a genética. Hoje, o que se diz que o Comitê Olímpico aceita é que mulheres trans, homens biológicos, eles apenas têm que apresentar 1 ano de testosterona abaixo de 10 nanomols por litro para poder competir nas federações que aceitam. Há alguns problemas aí. Primeiro, esse 1 ano de controle de testosterona ou de bloqueadores de testosterona, ele não reverte todo o ganho daquele corpo masculino com anos ali de puro bombardeio e dos benefícios da testosterona. Como eu disse, pulmões maiores, capacidade cardiorrespiratória, coração maior, a fibra muscular do homem, da genética masculina, é uma fibra mais rápida, até de recuperação também mais rápida. Então, já não há nenhum estudo que comprove que esse ano de bloqueador, né, de bloqueio de testosterona, reverta todo o ganho genético de uma vida toda. E tem um outro problema. Mesmo esse número, 10 nanomols por litro, é um número que ainda continua sendo muito injusto para as mulheres, porque nós mulheres, nós temos em média de 2,8 a 3,1, no máximo 3,2 nanomols de testosterona por litro. Uma mulher que chega a ter 4, 5, ela tem uma disfunção hormonal e isso às vezes precisa ser revertido com bloqueadores para que aquela mulher possa competir na categoria feminina. Então, mesmo uma mulher trans, ela tem 3 vezes mais o número de testosterona no seu corpo. Aí, nós podemos passar para os homens trans. Pessoas que nasceram, mulheres que são mulheres biológicas e que fizeram a transição para o gênero masculino. Ou seja, tomaram aí, né, uma quantidade enorme de testosterona. E a pergunta que fica, e é facilmente respondida, essas mulheres biológicas que hoje são homens trans, mesmo com uma capacidade absurda de testosterona, de quantidade de testosterona no seu organismo, elas vencem os homens biológicos? Elas conseguem, esses homens trans, conseguem competir de igual para igual com os homens biológicos? Não conseguem, não vencem, não conseguem competir de igual para igual. Os homens trans no esporte são simplesmente mulheres biológicas dopadas com uma alta dose de testosterona. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a Lia Thomas, que venceu o campeonato
universitário, o NCAA, aqui nos Estados Unidos, Lia Thomas, que competia como homem, um nadador que competia como homem, e estava lá no ranking 300, 400, passou para a categoria feminina e venceu aí o campeonato universitário com 2 piscinas na frente da segunda colocada, né? E tem um outro fator também, que esse é o que nós temos que prestar atenção. Uma mulher ficou de fora daquela final universitária, uma mulher que durante anos se comprometeu com o esporte de alta performance e a dedicação, e ela ficou de fora porque um homem biológico, sim, a gente não tem que ter medo de dizer isso, eu repito, a identidade social das pessoas é importantíssima e deve ser imensamente respeitada, mas no esporte a gente não pode dourar a pílula porque isso está excluindo e prejudicando mulheres. Essa identidade biológica masculina é muito injusta contra as mulheres. O mesmo acontece com atletas de vôlei, de atletismo também. No atletismo aqui também tem uma outra atleta trans, a Ceci Teffler, que também quando competia como no sexo masculino, também estava lá no ranking 300, 400, e quando fez a transição para o esporte feminino, também foi campeã universitária no atletismo. Outro ponto interessante que eu deixo aqui para o debate de vocês, a campeã olímpica, por exemplo, dos 100 metros rasos da Olimpíada do Rio, em 2016, o nome dela é Elaine Thompson. A Elaine Thompson, nos Jogos Estudantis aqui dos Estados Unidos, os Jogos Estudantis que é do ensino médio, que é do high school, que vai até 17 anos. Nos Jogos Estudantis americanos, masculino, a campeã olímpica do Rio, em 2016, dos 100 metros, Elaine Thompson, ela não se classificaria, o tempo dela, ela não se classificaria para as finais dos Jogos Estudantis em 2016. 9 meninos, 8 que correram na final, mais um, bateriam com tranquilidade o tempo da campeã olímpica dos 100 metros em 2016. Então, mais uma vez, esse não é um debate sobre inclusão, sobre exclusão, sobre agenda LGBT, nada disso, até porque nós temos ícones do esporte e também ativistas da comunidade LGBT por questões sérias até da própria comunidade, como Martina Navratilova, que é homossexual, casada com uma mulher há muitos anos, a própria técnica da Martina, que é a Renee Richards, que é uma mulher trans também. As duas são absolutamente contra a inclusão de atletas trans na categoria feminina. E elas falam exatamente todos esses pontos aqui que eu estou trazendo para vocês. Aqui nos Estados Unidos, dos 50 estados, mais de 30 estados já passaram leis estaduais em suas assembleias legislativas para a proteção das mulheres, para a não exclusão de meninas, atletas e jovens num cenário, né, num campo que é exclusivo da genética feminina. Um outro ponto que eu quero colocar aqui também para vocês debaterem é o banimento e a suspensão injusta, então, de mulheres que, por alguma situação, alguma disfunção hormonal, tinham uma produção de testosterona natural, a testosterona endógena, uma testosterona produzida de maneira orgânica pelo seu corpo muito alta. Essas mulheres, elas foram banidas, elas foram suspensas, elas tiveram que tomar bloqueadores de testosterona. E agora a gente olha para trás, para essas mulheres e fala, sinto muito que você foi banida do esporte, porque o seu corpo produzia uma testosterona 5, 6, 7, e hoje as atletas trans podem ter até 10. Como que a gente olha para essas mulheres agora e fala, não, o seu sonho olímpico, ele foi destruído, mas agora a gente vai ajeitar aqui as políticas para que uma falsa inclusão seja colocada no debate. Mais uma vez, isso não é inclusão, isso é exclusão de mulheres. Tem um outro ponto que é muito importante a gente salientar também, que é o ponto das políticas antidoping. Enquanto nós, mulheres, somos, justamente, né, porque nós queremos um esporte limpo, nós somos policiadas de uma maneira fora da quadra, em casa, são muitos testes antidoping fora das competições. Eu cansei de receber a UADA na minha casa às 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, para fazer teste antidoping. E para o feminino, para as mulheres, o teste ele fica muito em cima também da testosterona. Então, eu sou testada para os exames antidoping desde os 16 anos de idade. Então, a pergunta que fica enquanto eu era testada, eu e centenas e milhares, né, de meninas, dos 16 até os 38 anos, quando eu parei de jogar, nessa fase, as atletas trans que hoje fizeram a transição e querem competir com as mulheres, nos 16, nos 17, nos 18, 13, 14, como nós vimos nos gráficos, essas mulheres trans, elas eram bombardeadas por uma quantidade absurda de testosterona, enquanto nós éramos proibidas. Então, será que vai chegar então uma hora que vamos ter que liberar a testosterona para as mulheres e as meninas biológicas para que elas possam competir
de igual para igual. E tem um outro ponto também sobre essa questão do antidoping, é que quando eu ou qualquer outra atleta feminina, quando nós somos testadas, o exemplo B, né, o sample B, que é a contraprova, fica guardado durante 10 anos. Nesses 10 anos, o doping, ele está sempre na frente do antidoping, então por isso que a contraprova fica guardada há muito tempo. Então, se em algum momento desses 10 anos alguém suspeitar que eu usei uma substância, ou até mesmo a testosterona, essa contraprova ela pode ser acessada e se ali acusa que a minha testosterona ou outra substância estava presente na contraprova, eu perco todos os meus títulos e medalhas retroativamente até a data da colheita daquela urina. Então, mais uma vez, né, as mulheres são policiadas para um esporte limpo de uma maneira muito rigorosa. Enquanto isso, as atletas trans continuam recebendo os benefícios da testosterona no seu corpo. E aí, é claro que as pessoas têm o direito de decidir como querem viver as suas vidas, e repito, isso deve ser respeitado, mas essas decisões elas não trazem alguns direitos, né, e não podem violar direitos já muito bem estabelecidos de outras mulheres. Deixo aqui, mais uma vez, me coloco à disposição para qualquer pessoa da direita, da esquerda, do centro, que queira entrar em contato comigo. Eu posso enviar todo o material aqui desse vídeo que eu estou deixando para vocês. E, normalmente, no final da minha palestra, eu peço para a gente fazer um exercício visual. A gente imaginar o LeBron James, que é o astro, né, um dos grandes astros, lenda da NBA, jogador de basquete. Imaginem o LeBron James e pensem se é justo com as mulheres, se o LeBron James ele bloqueasse apenas um ano a testosterona dele, se seria justo ele competir com as mulheres. Mais uma vez, agradeço imensamente o debate honesto, limpo. Precisamos tirar também as mulheres da espiral de silêncio, elas estão com muito medo de falar. Muitas atletas entram em contato comigo porque estão com medo de falar, e isso não é justo. Nós não podemos colocar as mulheres nessa espiral de silêncio e temos que defender o espaço que duramente foi conquistado por todas nós ao longo desses anos todos na humanidade. Esse não é um debate sobre inclusão, é um debate sobre exclusão de mulheres. Protejam nossas mulheres. Mais uma vez, me coloco à disposição. Muito obrigada a todos. Boa noite.